Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo, para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Queria orar para a gente começar. Pai, obrigada pela oportunidade de poder falar da Tua Palavra. Pai, eu oro para que o Senhor traga clareza aos nossos corações, para que o Senhor traga entendimento para os nossos corações e que todas as escamas dos nossos olhos caiam, Pai, para que a gente consiga ver e entender a Tua Palavra e a Tua glória. Muito obrigada, Pai. Tudo aqui é para honra e glória do Seu nome. Amém. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre identidade. Eu acredito que a gente vem conversando assim, sobre vários assuntos, construindo, né, um entendimento e entender, né, a nossa identidade no Pai é essencial na nossa caminhada. Para a gente começar a entender e refletir juntos, quando a gente pensa num projeto de paisagismo, a gente é tudo muito complexo, né, no quesito técnico. Tudo tem técnica. Então, a gente precisa pensar em cada coisa colocada ali tem um propósito. Mas, principalmente, o projeto de paisagismo, ele precisa ter unidade entre si. Então, tudo precisa conversar. Para isso, tudo é extremamente pensado. Tudo tem um porquê. Nada é colocado ali aleatoriamente. Para quem não vem do ramo, por exemplo, arquitetônico, ou não vem do ramo de projeto, quem vem vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas para quem não vem, quando você contrata um arquiteto, ele vai entender você, as suas necessidades, né, o que você precisa, e vai transcrever através da técnica dele e de todo o conhecimento para conseguir colocar tudo ali bem, com as ferramentas que ele tem e resolver todos os problemas que aquele projeto em específico demanda. Aí colocar o design, trabalhar toda a parte criativa, técnica, enfim. Mas tudo ali é pensado. Quando a gente pensa também num projeto de interiores, né, para quem é arquiteto de interiores ou design de interiores, tem muitos detalhes envolvidos também, mas tudo é pensado. Quando alguém fecha, por exemplo, um projeto, porque interiores é legal trazer esse exemplo também, porque às vezes é a realidade de muitas pessoas, né, contratar um arquiteto para desenhar e para pensar e projetar toda a área interna da sua casa, do seu apartamento. Ele pensa em tudo. Gente, é muito detalhe. Muito detalhe. Então, ele vai pensar até na altura que você precisa de uma prateleira para colocar o seu jogo que você ganhou de casamento na sua cozinha. Então, cada detalhe é pensado. Mas, principalmente, um bom projeto arquitetônico, tanto do ponto de vista paisagístico como de interiores ou da edificação mesmo, ele vai ter unidade. Então, todos os materiais, todas as texturas, toda a paleta de cores, ela é pensada num projeto consistente e embasado, tecnicamente, tudo é pensado. Tudo é pensado. Para despertar sensações, e para realmente trazer o aconchego, o conforto que os materiais eles podem proporcionar, pensado adequadamente, tudo isso faz sentido no final. E esse sentido que faz no final, a única pessoa que consegue explicar para você, você consegue sentir contratando um profissional, mas a única pessoa que consegue explicar para você exatamente o porquê de cada coisa pensada ali estrategicamente para ter unidade e para compor o seu projeto, a única pessoa que consegue explicar é quem projetou, é quem pensou. É o profissional que você contratou de paisagismo para projetar a sua casa, para projetar interiores. Gente,
eu fui levada para esse lugar quando eu estava pensando, refletindo sobre identidade. Eu não estava conseguindo pensar do ponto de vista paisagístico. E veio esse entendimento no meu coração de Deus, assim, da questão do projeto. Cada projeto tem uma identidade. Quem projeta sabe. Quem trabalha com projeto sabe. Nenhum projeto é igual ao outro. Nenhum projeto. Cada projeto é único. Não tem como copiar e colar. É impossível. Cada projeto é único. E é aqui que eu quero que a gente comece a refletir do ponto de vista à luz da Bíblia, que não tem como a gente conhecer o projeto, nos conhecer, conhecer a nossa identidade. Se a gente não perguntar, se a gente não conhecer quem projetou, quem nos projetou, não tem como. Eu tô dando um exemplo aqui para a gente pensar na identidade com projeto arquitetônico. O que dirá um projeto humano, cada ser humano individualmente? O quão complexo é isso? A nossa mente humana, limitados que somos, não tem como entender se a gente não olhar para quem criou e desenvolveu cada projeto, cada ser humano unicamente. E refletindo sobre isso, eu fui levada a Salmo 139, do 13 ao 14, que diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ou seja, o Senhor nos criou, nos teceu no ventre da nossa mãe. Cada projeto único, com propósito único, pensado individualmente, desde o princípio. Isso é muito doido, né? Vamos combinar que isso ultrapassa qualquer tipo de entendimento que a gente acha que a gente tem. Eu já não acho que eu tenho nenhum, mas isso, assim, vamos refletir. Então a gente só tem o real entendimento da nossa identidade quando a gente olha para quem nos criou. Gente, é libertador. É algo libertador. Eu acho que não tem outra palavra para descrever. Quando a gente entende, quando a gente descobre quem nós somos nele. Quando a gente descobre a nossa identidade nele. É algo libertador. Eu quero começar conversando com vocês refletindo o que nós não somos. Para depois a gente entrar na nossa identidade e quem Jesus nos mostra que nós somos. Não somos o que as pessoas, o que o mundo diz que nós somos. Parece meio óbvio, né? Você não é o que os outros dizem que você é. Mas será que na prática mesmo nós estamos totalmente desapegados e totalmente libertos do que os outros dizem sobre nós? Na prática, vamos ser francos e sinceros, refletindo aqui com nós mesmos. Será que realmente a gente não está nem aí para o que os outros pensam de nós? O que nós não somos, o que nós fazemos, o nosso trabalho. Nós definitivamente não somos o que nós fazemos. Nosso valor, ele não pode estar atrelado a isso. Eu não sei vocês, mas o que eu vejo hoje muito no mundo, uma realidade, é as pessoas extremamente atreladas
ao que elas fazem. Muitas das vezes, ao que elas têm, pelas posses e pelas conquistas materiais. E eu não tô falando para invalidar isso, sabe? É uma consequência do seu trabalho e do que você faz, enfim. Mas isso não pode ser o centro das coisas. Porque então uma pessoa merece ser ouvida e merece a nossa atenção e merece o nosso tempo porque ela tem posses ou porque ela tem conquistas materiais. E a outra pessoa que ela não conquistou. Ah, e um pequeno detalhe: muitas das vezes essas posses materiais e o que a pessoa tem materialmente mesmo é definido pelo que ela posta nas redes sociais, o que a gente não tem nenhum controle e não sabemos de verdade se aquilo ali é a vida dela ou se aquilo ali pode ser tudo fake. Então a gente precisa de um discernimento hoje em dia e de um entendimento de que isso não significa nada. De que isso não significa nada. A pessoa pode ter, e que bom, né? Mas isso não pode definir onde a gente vai levar o nosso olhar ou não. Porque o que eu vejo muito hoje em dia é vamos dar atenção para essa pessoa, porque ela tem conquistas, ela tem posses, então ela conquistou esse lugar de atenção. Tá, muitas das vezes isso pode ser verdade, mas muitas das vezes isso é mentira. E uma pessoa que ela não tem nenhuma posse, ela não tem nenhum bem material, muitas das vezes pode ter muito mais para nos ensinar, muito mais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o valor de uma pessoa não está e nem pode ser definido pelo que ela possui materialmente. É um lugar que a gente precisa hoje em dia, com as redes sociais aí, o tempo todo mostrando o ter, a gente já falou sobre isso, já refletiu sobre isso em algum outro vídeo. No lugar do ser, é um lugar muito perigoso, que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. E na questão do trabalho mesmo, ainda dentro desse ponto, na questão do trabalho. A nossa identidade, ela não está no que nós fazemos. Ela está em quem nós somos nele e não no nosso trabalho. E muitas das vezes a gente chega nesse lugar de fulano de tal tá fazendo isso, fulano de tal, nossa, tá crescendo, fulano de tal. E esse não é o real valor da pessoa. É muito incrível, é muito válido, é admirável. Né? A gente precisa admirar quem a gente realmente conhece e sabe na íntegra que a pessoa tem todo o esforço ali. Isso precisa ser aplaudido, admirado. Mas o valor não pode estar nisso. 3. O que nós muitas vezes falamos que somos do ponto de vista negativo. Por exemplo, porque eu não tenho jeito. Porque eu já fiz muita coisa errada. Então eu não sou merecedor. Porque, né, merecedor, no caso, não sou merecedor de ser amado, ou não sou, porque eu já aprontei demais. A gente ouve isso é comum de ouvir. Porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo, ou até mesmo o que os seus pais falaram sobre você. Você não tem jeito, você não vai chegar em lugar nenhum, você não é dedicado, você não é dedicada, você é isso daí que tem para você mesmo, se conforma. Muitas das vezes, né, os pais não são seres humanos e não são perfeitos, e muitas das vezes, na falta de sabedoria, na falta de entendimento, vai acabar falando isso. Né? E a falta de inteligência emocional, a falta de muitas coisas, né? São vários aspectos da vida, mas nós não somos o que, independente se foram os pais ou se nós mesmos falamos isso, algo negativo sobre nós. A gente precisa ter muita clareza de que nós não somos nada disso. Quando olhamos para Jesus, olha o que a gente descobre.
Nós paramos de querer nos enquadrar no padrão imposto pelo mundo atualmente. Isso inclui o padrão de beleza, de vestimenta, e a gente começa a entender que Deus nos fez únicos, individuais, e não é para ficar todo mundo igual. E aqui, entenda o que eu tô falando, eu não tô falando da questão de saúde, que não é para você cuidar do seu corpo, pelo contrário, eu entendo que é a nossa obrigação, porque o nosso corpo é templo, a Bíblia fala que o nosso corpo é templo, então cuidar do nosso corpo precisa ficar muito claro que a nossa obrigação precisa ser uma prioridade para nós. Então, eu não estou falando disso, ser saudável, né, buscar nos alimentar saudável, tentar ter um equilíbrio para ter uma saúde física, isso definitivamente não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ficar todo mundo igual, de ficar todo mundo seguindo um padrão e acaba todo mundo ficando parecido, porque é isso que é esse padrão de beleza que a sociedade está pregando. E a gente passa a não reconhecer as nossas particularidades, que é o que nos torna únicos. E é assim que Deus nos fez, cada ser assombrosamente maravilhoso. Quando a gente entende que nós somos únicos, isso também é importante a gente entender que isso não nos faz o alecrim dourado, até anotei aqui, isso não nos faz o alecrim dourado. Ou seja, isso não pode nos trazer soberba. Se sentir superior ao outro. Não é desse ponto também que eu tô falando, eu acho bom ficar bem claro. Não, nós somos únicos. E ser único não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Absolutamente, se alguém algum dia falou isso, é mentira. Isso não existe. Mas nos faz entendermos que fomos feitos únicos, nos faz entender, buscar o que nos torna únicos. E como podemos adorar a Deus a partir dessa singularidade, a partir dessa maneira única que Ele nos criou para adorar a Ele. 3. Paramos de nos comparar. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E exatamente por sermos únicos, provavelmente não vai funcionar mesmo. E hoje em dia, a gente até falou disso em algum outro vídeo, a comparação, ela tá generalizada, ela tá tomando conta de tudo com a questão das redes sociais. E refletindo sobre isso, eu anotei até aqui uma frase assim, que veio ao meu coração refletindo sobre isso. Que a comparação, ela produz a destruição. Ela produz a destruição da gente viver tudo que nós fomos chamados para viver de maneira única. Porque se Deus colocou algo e criou cada um individualmente, a partir do momento que eu começo a comparar quem eu penso que eu sou ou o que eu vivo com a pessoa do lado, nunca vai funcionar esse lugar de comparação. Porque o que eu vou viver, o que Deus planejou para eu viver, com certeza vai ser diferente da outra pessoa. E se eu ficar me comparando, eu nunca vou conseguir viver de uma maneira leve e real o que Deus me chamou. Então eu acredito que a comparação ela veio mesmo, porque hoje é generalizado, para destruir a nossa chance de viver o que Deus sonhou para a gente viver. 4. Nos faz olhar para os nossos dons e talentos e pensar: se Deus me deu essas ferramentas, como eu sirvo a Ele através delas? Faz a gente valorizar, quando a gente olha para Jesus, faz a gente valorizar o que Ele nos deu. E não comparar com a pessoa do lado e falar assim: nossa, por que eu não tenho o mesmo talento, o mesmo dom da pessoa? Faz eu olhar para mim
e me comparar apenas comigo mesma, com como eu estava ontem, para onde eu estou indo, no que eu evoluí hoje, nos passos que eu dei em direção ao que Deus tem para minha vida, só comigo mesma, só com a minha própria jornada. Isso é muito libertador. Gente, isso é muito libertador. Eu desejo de verdade que nós vivamos isso. Nós paramos, quando a gente olha para Jesus, nós paramos de levar as coisas para o lado pessoal. Isso é outra coisa libertadora. Se a pessoa falou algo sobre mim, sobre você, que você sabe que não é quem Deus diz que você é, que eu sou, você não leva aquilo para o seu coração. Aquilo não te atinge. Aquilo não te atinge. Você fala assim, tudo bem, falou, mas eu sei que eu não sou isso. Eu sei, eu sou quem Deus diz que eu sou. Não o que fulano de tal tá falando, ou tá pensando, ou tá supondo. É libertador. Você tá livre, liberto de tudo que qualquer um possa se levantar. Você não leva pro pessoal. Você não precisa nem desfazer a amizade. Tá bom, tá tudo certo. É libertador. E não é conquistando a admiração das pessoas. Isso é muito importante a gente ter no nosso coração também. Não é conquistando a admiração das pessoas, a validação das pessoas que nós somos felizes. Por exemplo, você fez algo muito legal no seu trabalho e chega alguém e te parabeniza na frente de todo mundo, né? Tem uma validação pública ali do que você fez. Isso é muito legal, né? Você ter o reconhecimento por tudo que você fez. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. A gente não pode se apegar ao que o outro fala, porque hoje pode ser assim e amanhã pode ser você não teve. Amanhã, hoje você teve a validação na frente de todo mundo e amanhã pode ser que você fez algo, se esforçou pra caramba e foi super difícil entregar tudo aquilo que você precisava entregar no seu trabalho, na sua faculdade, independente do lugar, e você não teve o reconhecimento de ninguém, de ninguém. Mas você sabe quem você é em Deus, a gente sabe que tudo que a gente faz como se fosse para Ele, não é para validação dos outros. A gente não pode colocar o nosso coração nisso. Eu tô muito chateada porque eu não tive validação de ninguém. Amém. Outra libertação. Amém. Eu fiz para Deus. Ele que vê, sabe? Não é para reconhecimento dos outros. Legal se teve, mas se não teve, aquilo não te abala, porque a sua identidade está firmada nele. A gente acaba se preocupando totalmente com o que Deus diz que nós somos e não com o que ninguém mais diz. Com isso a gente chega, conclui-se mais uma vez que não tem outra maneira de descobrir quem nós somos, a nossa identidade, senão olhando para quem nos criou. Agora a gente entendeu o que acontece na nossa vida quando a gente olha para quem Deus diz que nós somos e quem nós definitivamente não somos, onde a nossa identidade não está quando a gente está com Jesus. Mas agora, vamos refletir, para entender a nossa identidade, nós precisamos olhar a nossa árvore genealógica, certo? Se está lá na nossa CNH, o nome, né, nosso nome, e tem o nome dos nossos pais também. E isso mostra de onde nós viemos, de onde originou o nosso nome. E quando a gente olha para a palavra de Deus, também a gente entende a nossa árvore genealógica nele. Algumas perguntas comuns para entendermos quem somos é de onde viemos, para onde vamos, e a gente tem esses questionamentos para entender quem nós somos. Então, olhando para a palavra de Deus, em Gênesis 1:27 diz: nós fomos criados à imagem de Deus. Ou seja, está escrito: criou Deus o homem à sua imagem. Somos criados à imagem dele. Em seguida veio a queda, ainda no Jardim do Éden, quando o pecado entra no mundo. É uma história bem conhecida, né? Mas
A queda, ela distorceu, mas ela não apagou a nossa identidade. Em Gênesis 3, tem toda a história explicando como foi. Mas passando aqui para a gente entender o contexto geral. Quando o pecado ele entra no mundo, a humanidade perde a comunhão com Deus. Na Bíblia fala que Adão ia ter com Deus todos os dias no jardim. Então a conexão era direta, pessoal, reta, não tinha ruído, porque não tinha o pecado. E passa a buscar, com essa queda, né, e a entrada do pecado, o homem ele passa a buscar identidade em si mesmo, no outro, em outras coisas. Porque ele para de olhar diretamente para Deus. Gente, quando eu estava refletindo sobre isso e cheguei nesse ponto, essa semana no nosso encontro, uma amiga minha, Angélica, ela falou uma frase do Billy Graham que eu lembrei na hora. Ela falou assim, que é uma frase dele: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Gente, quando aconteceu a queda, o homem passa a buscar a identidade em si mesmo, no outro e nas coisas. É a coisa mais que a gente mais vê. Eu acho que isso é muito claro. É muito claro. Não sei para vocês, mas eu consigo enxergar isso com muita clareza olhando para minha vida, olhando para a nossa vida. E o resultado é que longe da fonte original, que é Deus, vem o medo, vem a vergonha, vem a comparação e vem o orgulho. Coisas muito presentes e que nos afasta muito de Deus e de viver a nossa real identidade nele, de olhar fixamente só para o que ele diz de nós. Mas a boa notícia é que lá em 2 Coríntios 5,17, em João 1, 12 ao 13 diz também que em Cristo a nossa identidade é restaurada. Depois da queda, quando Jesus vem, depois de tudo isso, lá no Novo Testamento, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu não sei vocês, mas que eu fico muito feliz com essa notícia e que ela é tudo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. A todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso anula muito aquela fala que muitos de nós falamos: eu aprontei muito. Eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz muita coisa errada. Você não tem noção do que eu já aprontei. Você não tem noção. Essa palavra diz que ele limpa, nos lava. É como se ele nos entregasse uma identidade novinha, impecável. Começa de novo, porque nele nós somos nova criatura. E ser uma nova criação significa que em Cristo ele não apenas nos melhora, ele nos recria. Tudo é feito novo. Isso inclui um novo coração, uma nova mente, um verdadeiro propósito. E ele nos torna filho. A maior identidade que a Bíblia oferece não é servo, não é discípulo ou abençoado, mas é filho. Filho de Deus. Isso fala de intimidade, segurança, pertencimento, herança. A nossa herança está nele, no nosso Pai eterno. Gente, sério. E a gente sabe, como cristão, que o nosso exemplo a ser seguido é Jesus, certo? Concordam comigo? Isso está bem claro. O nosso exemplo é ele.
Nosso exemplo é Jesus. E ele sabia, se você lê o Novo Testamento inteiro, enquanto Jesus estava aqui, ele sabia quem ele era no Pai. Se ele não soubesse, não seria possível ele cumprir o propósito que ele veio cumprir, que foi morrer por mim e por você e nos dar a vida eterna. Se ele não soubesse, se ele não tivesse clareza de quem ele era no Pai, seria impossível ele cumprir esse propósito. Ele expressava essa certeza em tudo o que ele falava e em tudo o que ele fazia. A certeza de quem ele era no Pai refletia em absolutamente tudo. E se ele é o nosso modelo, é assim que precisa ser a nossa vida. E isso fica claro quando ele diz em João. Eu vou citar 7 vezes que ele fala, tá? E eu coloco aqui os versículos em algum lugar. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Todas as vezes que ele era confrontado, ele nem pensava. Isso jamais abalou, porque ele sabia quem ele era no Pai. Era evidente em absolutamente tudo. E eu quero te falar, só aceite sobre a sua vida o que ele fala. Não aceite nada diferente disso. Você é filho, eu sou filha. Você é amado, eu sou amada. Você foi criado, eu fui criada para louvar e adorar a Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. A gente não deveria viver, aceitar viver longe disso, em nenhum momento sequer da nossa vida. Se nós não tivermos a nossa identidade firmada nele, ficamos à mercê das críticas e dos padrões que o mundo coloca. E com toda a certeza, não é isso que Deus planeja ou planejou para nós quando ele nos criou assombrosamente maravilhosos e nos teceu no ventre da nossa mãe. Com toda a certeza. Ele não nos criou para a gente ficar à mercê do que falam da gente ou à mercê do que o mundo impõe. Mas para nós olharmos para ele, fixamente só para ele. Em um próximo vídeo, eu até anotei aqui para não esquecer, eu quero refletir com você sobre propósito. Eu acredito que faz muito sentido a gente entender a nossa identidade nele, quem nós somos nele e que é a única coisa que importa. E com isso, nós vamos passar a querer viver o que ele sonhou para a nossa vida. Vamos querer viver o propósito perfeito que ele sonhou para nós. Porque eu costumo dizer que é a única vida que vale a pena ser vivida. Vamos continuar refletindo sobre isso. Vamos falar sobre propósito. Que bom ter você aqui comigo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E um super beijo.